Obrigada, meu Deus. Obrigada pela minha vida. Obrigada, Senhor, pela vida do meu irmão. Obrigada, Senhor, pela vida de todos os abençoados, Senhor, que ouve esta palavra, que ouve esse estudo, para que possam chegarmos todos na unidade da fé. Cada dia mais, Senhor, precisamos de entender, compreender. Pessoas essas que estão já há um tempo, essas que estão chegando, aquelas, Senhor, que vai ouvir de um irmão que vai passar. Que cada vez mais o Senhor venha ativar a mente de Cristo de cada um de nós, Senhor, para compreender a palavra do amor e graça, para entender esta palavra que é a pérola, nos faz cada dia mais crescer de glória em glória, de vitória em vitória. E assim eu agradeço, em nome do Cristo vivo. Abençoados de Deus, estamos aí de volta, amados, com mais um estudo aí, tá? Eu sou o irmão André. E vou já de antemão dar aí as saudações aí para amigos e amigos novos, né? Então vou dar saudação aí à irmã Arlete, à irmã Salete, né? O canal Predestinado para a Graça, Carla Martins e Cláudia Silva do Artesanato, né? A irmã Arlete, a irmã Salete já está conosco aí há algum tempo, né? Mas esses outros aqui, amigos novos, irmãos novos, abençoados novos que chegaram aí, né? Para participar conosco aí, para nos dar uma força aí para nós aí, tá? Muito obrigado aí, abençoados. Obrigado vocês também aí que compartilha aí os vídeos de YouTube, vocês do Facebook, né? Os amigos também, irmãos abençoados também aí do TikTok. Estou lá no TikTok também, estou no Twitter também. Logo, logo vou poder colocar, né? Esses links aqui embaixo nas descrições para vocês entrar direto lá e também nos acompanhar lá, tá? Então, abençoados, é isso aí. O tema desse estudo aqui é Ial. Já fiz o estudo mostrando para vocês que Ial é o nome do Criador, né? Ial não é um Deus geográfico. Ial não é um Deus geográfico. Abençoados, tenho aí ouvido muitos irmãos do sistema religioso dizer que se a sua vida financeira, profissional, amorosa, enfim, está ruim, é porque você não vai à igreja. É porque você não vai buscar Deus na igreja. Amado, esse ensino anda ao contrário do que ensina o Evangelho do Cristo. Primeiro, igreja não são paredes de concretos, né? Igrejas são pessoas. Segundo, Deus não faz acepção de pessoas. Terceiro, Deus não é Deus de um povo, de uma região, de um país, é de todos. E ele mostrou isso numa visão a Pedro. E a história começa assim, em Atos 10, 9 a 17. Vou ler, né, essa passagem, né, relatando para vocês aqui, para vocês poderem entender. Então, os judeus achavam que Deus era só deles, só do povo judeu, só do povo, né, de Israel. Por um tempo passou a ser só o povo de Judá, porque Israel se dividiu numa determinada época, e Israel passou os israelitas em geral passaram a viver na Samaria.
Samaria passou a ser, né, capital de Israel. E Jerusalém de Judá, porque as tribos se separaram. Então Deus era só Deus dos judeus. Não era dos samaritanos, não era dos gregos, além dos samaritanos ser israelitas. Os judeus não consideravam eles, porque a crença deles era diferente. Então tem que ser sempre aquele negócio. Tem que seguir a minha crença, senão você não é de Deus. Conversa fiada, falácia religiosa. Deus é de todos, ele não é geográfico. E a história aqui que se passou com Pedro vai nos ensinar um pouco sobre isso aí. Atos 10, 9 começa assim: no dia seguinte, indo eles, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. Aqui, esse que estavam indo, eram 2 criados e um soldado de Cornélio, que Deus disse a Cornélio para que enviasse pessoas, servos, para buscar Pedro em Jope. Cornélio estava na Cesareia. Então, por isso que fala, no dia seguinte, indo eles, quer dizer, esses homens, né, 2 servos e um soldado, quando eles estavam indo buscar Pedro, Pedro estava no terraço da casa onde ele estava, orando, quase na hora sexta, né? E tendo fome, quis comer. Enquanto lhe preparavam o alimento que ele queria, né? Sobreveio um arrebatamento de sentidos a Pedro. Enquanto Pedro orava, né? Os criados de Pedro estavam lhe preparando algo para comer. E ele entrou em transe, num estado de meditação espiritual, meditação assim, de sentidos, né? Não é que ele foi arrebatado, foi levado ao céu. Não, a mente dele foi. A mente dele foi, né? E ele viu o céu aberto e descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas e vindo para a terra. Isso tudo Pedro estava vendo em visão, uma visão espiritual. Por isso diz em arrebatamento de sentido. Enquanto aqueles homens estavam lá para buscar ele, né, Pedro estava lá no terraço orando, entrou em transe, um êxtase espiritual, e ele viu esse vaso do céu, como um lençol atado pelas 4 pontas, vindo do céu para a terra, né? No qual havia todos os animais, quadrúpedes e feras e répteis da terra e aves do céu. Essa visão do céu lhe mostrou todos os animais existentes na terra. Pedro estava com fome. Lembra disso, ele estava com fome. Foi dirigida uma voz. Veio uma voz lá de cima, onde estava esse lençol, esse vaso como lençol de 4 pontas atadas. Uma voz veio e disse a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. E ao Deus estava dando uma visão em figura de parábola a Pedro. Ele estava querendo mostrar a Pedro algo ali, um mistério ali, né? Mas Pedro disse para ele: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisas alguma comum e imunda. A palavra que ele usou, comum e imunda. Por que Pedro chamou os animais de imundo? Por quê?
Porque Pedro falou assim, porque na Torá ainda existe, porque até hoje os judeus levam isso ainda rigidamente, né? Existem restrições quanto ao alimento, né? Que eles chamam de cachê. Que significa apropriado. São alimentos animais apropriados para o consumo. E Pedro viu algumas das espécies de animais ali que não eram cachê. Então ele disse, de maneira nenhuma, né, eu comi coisas comuns e imundas. E segunda vez, lhe disse a vós, não faça tu comum ao que Deus purificou. E ao Deus estava mostrando que nenhum animal era impróprio, impuro. Amém? Porque ele criou todas as coisas, ele purificou todas as coisas. Tudo que ele fez é perfeito. Aconteceu isso 3 vezes. E o vaso se recolheu ao céu. Estando Pedro duvidando entre si acerca de que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio para buscá-lo pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. Pedro ainda estava entendendo, né, tentando compreender o significado da visão. Enquanto isso, disse o Espírito Santo, desce, eis que 3 homens te buscam. Abençoados, eu estou aqui correndo, estou pulando versículo, tá? Se eu ler tudo, esse estudo vai ficar muito grande, né? Então eu estou cortando, tá? Então, o Espírito Santo disse para ele, levanta-te, pois, desce e vai com eles. Que eu enviei esses homens aí. Levanta-te, pois, desce. Ele estava no terraço. Desce, vai com eles. Não duvidando, porque eu os enviei. Logo Pedro iria entender sobre a visão que o Criador estava querendo mostrar para ele. Então Pedro disse, quem são vocês? Atos 10, 22, estou pulando. Eles disseram, Cornélio, o centurião, homem justo, e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse a sua casa e ouvisse as tuas palavras. Um abençoado perguntou, por que eu fico olhando para baixo? Abençoado, porque eu estou aqui olhando o versículo aqui embaixo, tá? A câmera está aqui, mas o versículo está embaixo. Então eu olho para ler, minha mão está no mouse aqui, mexendo lá, ó, tá? Ele fica olhando para baixo, mas é por causa disso, né? Entendeu? Então aqui ele estava explicando que Cornélio era um bom homem, um homem justo, temente a Deus, né? Que tem um bom testemunho perante a nação, no meio dos judeus, tem um bom testemunho. E foi avisado por um anjo de Deus, desceu e avisou para Cornélio, fosse lá na casa de Pedro, buscar Pedro, para que eles ouvissem as palavras de Pedro. E ao Deus estava ali, radicalizando o judeu Pedro. O judeu Pedro, ele deve ter passado momentos de dúvidas, correto? Porque Deus ali, estava radicalizando ele. Estava se tornando ele um homem, um judeu radical. Porque nenhum judeu poderia associar-se a um gentil, e muito menos entrar na casa de um gentil. Muito menos falar com um gentil. Cornélio era italiano. Em Atos 10, 28 e 29, disse-lhe Pedro, vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros,
Mas Deus mostrou-nos que nenhum homem chame comum ou imundo. Aí, olha só. Pedro chamou os animais lá de comum e imundo. E Deus falou, não chame esses animais de comum e imundo, porque eu os purifiquei. E aqui, Deus mostra que nenhum homem chama comum ou imundo. Pedro estava na casa dos gentios, coisa que os judeus não poderiam fazer. Né? E ele disse, bem sabes que eu não poderia estar aqui, mas Deus me mostrou em visão que nenhum homem é comum ou imundo. Está radicalizando. Os outros judeus devem ter ficado apavorados. O que é isso que está fazendo, Pedro? O que é isso, Pedro? Não pode. É pecado. Vai para o inferno. E ao Deus quis dizer, eu não sou de um partido. Eu não sou de um povo. Eu não sou geográfico. Eu não sou, somente dos judeus. Eu sou de todos. Sou de todos que confia em mim e me segue. 29. Por isso, sendo chamado, Pedro já falando, por isso sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste me chamar? E Cornélio ali começa a explicar a razão para a qual, e ao Deus mandou que buscasse ele. E começa ali, em Atos 10:30. E disse Cornélio, há 4 dias estava eu em jejum, a esta hora, orando em minha casa, na hora 9. Eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Então ali Cornélio começa a contar todas as histórias que o Criador mandou ele, o anjo disse, que o Criador mandou ele ir lá, mandar os servos buscar ele em Jope e trazer para Cesareia, E Pedro diz, Atos 10, 34 a 37, e abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Mas se Deus mandou chamar Cornélio, enviou gentios para a casa de Pedro, Pedro hospedou os gentios lá, mandou eles buscar Pedro para que Pedro fosse na casa dos gentios. Então Pedro já estava entendendo tudo. Ele já estava entendendo ali que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz partido. Deus não tem um povo melhor do que o outro povo. E ao Deus ama todos destinados à salvação. Todos que têm um espírito para servi-lo, para acreditar nele, para tê-lo ele como seu Deus. É simples assim. 34, 35. Mas, então, vão repetir aqui. E, abrindo Pedro a boca, disse, reconheço a verdade que Deus não faz acepção de pessoas. 35. Mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, judeus, gentios, qualquer nação, o teme e faz o que é justo. Então Pedro está dizendo, Deus ama todo aquele que, em qualquer nação, teme e faz o que é justo. Está entendendo? 36. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus, este é o Senhor de todas. Então Pedro está falando ali, Jesus é meu Senhor sendo judeu.
judeus messiânicos, tá? Pedro era judeu messiânico. Eram judeus que acreditavam em Jesus. Os fariseus não acreditavam em Jesus. Então, Jesus não era deles. Eles não acreditavam em Jesus. Eles acreditavam naquela velha tradição judaica de Moisés, aquele tradicionalismo religioso de Moisés, igual o sistema religioso hoje vive, naquele tradicionalismo religioso. Não abra a mente para enxergar as claras as coisas, né? Então, Pedro está falando dele, como judeu messiânico, que, embora seguia o judaísmo ainda, porque Pedro só foi conhecer a graça quase no fim da vida dele. Paulo já estava ali pegando a graça, mas Pedro e outros não seguiam Paulo, né? Então, ele continuou naquele tradicionalismo, acreditando em Jesus. Então ele disse que a palavra, né, que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos, né? Todos aptos a servi-lo. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou, porque a lei e os profetas findaram até João Batista. De João Batista em diante, vem sendo anunciado o Evangelho do Reino, o que Jesus vem trazendo, que só pôde ser estabelecido depois que ele morreu, porque o testamento só é válido na morte do testador. Compreendeste? Já fiz vários estudos explicando isso. E Pedro começa a falar de Jesus e anuncia tudo o que aconteceu, né? Atos 10, 44, 45. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Ali estavam italianos, Cornélio era italiano, então estavam italianos, parentes, amigos de Cornélio, estavam amigos gregos e os judeus. E os fiéis, que eram da circuncisão, ou seja, os adeptos do judaísmo messiânico, como era Pedro, né? E todos aqueles que tinham vindo com Pedro, que acreditavam em Jesus também, seguindo o tradicionalismo religioso. E como as igrejas do sistema religioso de hoje, seguem o judaísmo e acreditam em Jesus. Amém? Está errado, tá? Pedro estava errado, vocês também estão errados, tá? Mas esse estudo aqui só estou mostrando que Deus é para todos. Você quer saber mais sobre isso? Entra aí no canal e veja outros estudos. Vários estudos falam sobre isso aí, tá? Então, todos quando tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se do que o dom do Espírito Santo também foi derramado aos gentios. Pedro entendeu que Jesus veio para todos, não somente para os judeus. E ao Deus não é geográfico, não é de um povo, não é de uma nação, é de todos o que o ama e crer no seu Messias Jesus Cristo, a qual foi enviado para ele para trazer o evangelho eterno. Está descrito lá em Apocalipse. Amém? Deus é de todos. Não importa o que você está passando, né? Não é porque você não está na igreja buscando Deus. Você não precisa buscar Deus. Deus mora dentro de você. Deus não está no monte, não está na igreja, está em você. A igreja não é a casa de Deus. O monte não é a casa de Deus. O templo não é a casa de Deus. Igreja e templo sois vós. Nós somos o templo e a igreja. Nós somos a morada do Espírito Santo. A Bíblia explica isso várias vezes. Então, o que você está passando, o problema que você está passando, financeiro, amoroso, seja lá qual for, tá? Saiba que Deus está sempre pronto para te ouvir. Tem que abrir a boca e pedir, abrir a boca e conversar com Ele. E as coisas vão se ajeitando. A luz vai nascendo na escuridão e todas as coisas
colabora para o bem daquele que ama a Deus. Assim diz a palavra. Ele mora dentro de você. Você é morada do Espírito Santo. Você é a casa do Espírito Santo. Ele mora dentro de você, dentro de cada um de nós. Amém? Fico por aqui. Até a próxima. Espero que tenha recebido no seu espírito, né, essas palavras. Graça e paz.